Meus amigos, treta em vídeo para vocês, especial seleção do Campeonato Brasileiro de Futebol. Treteiros, montei a seleção do campeonato, a minha seleção do Campeonato Brasileiro, usei alguns critérios, um deles foi o jogador tem que ter participado de pelo menos um turno e mais um jogo do campeonato. Levei em consideração o impacto desse jogador para o seu clube. Sem ele, o clube teria conquistado as mesmas coisas que conquistou dentro do campeonato. Levei em consideração nível de atuação, levei em consideração jogos decisivos, levei em consideração várias coisas aqui. Fui buscar na SofaScore os números, fui buscar mapa de calor, fui buscar muitas informações para tentar montar para vocês a melhor seleção, levando em consideração vários quesitos e não só o meu achismo ou a minha percepção do jogo. Mas vamos deixar de enrolação e vamos aos nomes. Vamos começar com goleiros. O Campeonato Brasileiro teve grandes goleiros, o Luan Poli do Sport, o Santos do Atlético Paranaense, o Tadeu do Goiás, mas ninguém foi tão bem, tão seguro, passou tanta segurança, foi tão relevante quanto o Everton no Palmeiras. Qualquer critério que você pegar, gols sofridos de dentro da área, gols sofridos de fora da área, minutos sem tomar gol, número de jogos sem tomar gol, todos esses critérios, o Everton bate top 3. Ele está sempre entre os 3 melhores. Então ninguém mais pode ser o goleiro da seleção do campeonato, além de o Everton. Passamos então para a lateral direita. E aí tem alguns nomes. O Fagner, sim, o Fagner fez um bom campeonato. O Isla do Flamengo fez um bom campeonato, mas agora no fim teve uma queda acentuada, falhou em um momento decisivo. O Aderlan do Bragantino também fez um bom campeonato, mas o melhor lateral direito do campeonato foi o Guga do Atlético Mineiro. Talvez você não ache o Guga encantador no campeonato, mas ele foi eficiente. O Guga em qualquer critério, desarmes, interceptações, ele bate top 3. O Guga é disparado o jogador, o lateral direito que mais acertou passes no campeonato, acertando 30-40% a mais do que o segundo colocado. Então Guga, para mim, é o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro. Chegamos então à zaga. Eu briguei muito comigo mesmo para não colocar na minha seleção 2 zagueiros que jogam normalmente pelo lado esquerdo. Mas depois de pesquisar, buscar na memória, rever alguns jogos, rever melhor os momentos, não consegui não colocar 2 zagueiros na seleção que normalmente jogam pelo lado esquerdo. E eu cheguei a 3 nomes. Gustavo Gomes do Palmeiras, Júnior Alonso do Atlético Mineiro e Vitor Cuesta do Internacional. Ficarei com Gustavo Gomes e Júnior Alonso, que inclusive esteve na minha seleção do primeiro turno. 3 zagueiros que aí qualquer um que eu colocasse mereceria estar na seleção. Mas eu escolho o Júnior Alonso porque o Atlético Mineiro é um time mais exposto do que o Internacional. Então, no desempate, o Júnior Alonso, para mim, ganha do Vitor Cuesta. E nenhum dos 3 foi tão seguro, tão importante e tão decisivo quanto o Gustavo Gomes no Palmeiras. Então, a zaga fica com Gustavo Gomes e Júnior Alonso. Depois da zaga, vamos para a lateral esquerda. E eu cheguei a 4 nomes. Abner Vinícius do Atlético Paranaense, Reinaldo do São Paulo, Felipe Luiz do Flamengo e Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Ninguém mais foi tão decisivo, importante, causou tanto impacto quanto o Arana no Atlético Mineiro. Sou fã do Felipe Luiz, sou fã de laterais que constrói por dentro. Felipe Luiz constrói melhor por dentro e talvez taticamente entenda melhor o jogo. Mas o Arana foi constante durante todo o campeonato. O Arana jogou muito durante todo o campeonato. O Arana resolveu os jogos para o Atlético Mineiro, fazendo gol, dando uma assistência ou dando aquele passe pré-assistência, ou sendo o cara do desafogo, muitas vezes já fazendo o papel de ala. O Arana foi, para mim, o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. Chegamos então na volância. Para mim, foi o momento mais fácil de decidir. E não tem como fugir disso. Edenilson do Internacional e Gerson do Flamengo. O controle do jogo que o Gerson deu ao time rubro-negro, a força
e o controle também e a chegada na frente do Edenilson, os dois melhores volantes do campeonato, preenchimento de espaço, preenchimento de campo, entendimento tático, desafogo, tudo isso os dois deram aos seus clubes. Então Edenilson e Gerson são os melhores volantes do Campeonato Brasileiro. Chegamos então nos criadores de jogada. Quando eu estava montando a seleção, eu pensei, monta a seleção com um volante só e 2 meias e abre espaço para mais um atacante, ou monta a seleção com 2 volantes e com 2 meias e 2 atacantes num 4-4-2 clássico. Decidi então ir no 4-4-2 clássico. E aí eu considerei o Galhardo meio campo. Mesmo assim, o Galhardo não entra na minha seleção do campeonato. Por quê? Porque eu escolho Vina do Ceará e Claudinho do Bragantino. Ninguém mais foi tão impactante em seus clubes e para o campeonato quanto os dois. Claudinho rabiscando, achando espaço, batendo de fora da área, sendo muito decisivo, principalmente do final do primeiro turno e todo o segundo turno. E o Vina, aquela coisa, se o Ceará ganhava, o Vina tava deixando dele, tava dando uma assistência, tava dando um passe pré-assistente, sempre resolvendo os jogos pro Ceará. Então os meias são Claudinho do Bragantino e Vina no Ceará. Chegamos finalmente aos atacantes. E aí tenho 2 vagas, mais 2 vagas para muita gente boa. Cano no Vasco, Diego Souza no Grêmio, Brenner no São Paulo, Gabigol e Pedro no Flamengo. Gabigol que agora na reta final do campeonato volta a jogar muito. É decisivo, tá resolvendo os jogos pro Flamengo. Tô gravando esse vídeo antes da última rodada. Ele pode meter um hat-trick contra o São Paulo e aí isso aqui vai virar meme e vocês vão vir nos comentários me lascar comentando. Mas tudo bem, mas para mim ninguém jogou mais bola durante todo o campeonato, foi tão impactante para os seus clubes do que Luciano no São Paulo e Marinho no Santos. O Luciano chega no São Paulo, impacta ali, resolve os problemas ofensivos, o Diniz começa a contar muito com ele, começa a trabalhar com ele começa a flutuar por dentro, caindo entre linhas, buscando o lado direito, buscando o lado esquerdo, metendo gols, metendo assistências. E o outro é o Marinho. Ninguém jogou tanta bola no ataque do que o Marinho no Santos. Tudo no Santos era com ele. Era ele que arrancava, era ele que dava assistência, era ele que mandava o minimício e fazia o gol, era ele que batia o pênalti, era ele que batia a falta. Ninguém resolveu tantos jogos para um clube só do que Marinho no campeonato. Então eu fico no ataque com Luciano e Marinho. Mas quem foi a revelação do Campeonato Brasileiro? E revelação, entenda aqui, como um cara que não era tão conhecido no cenário nacional. Porque se fosse por idade, eu teria que ir ali no Hugo Neneca. Mas aí eu vou em relevância e conhecimento no futebol nacional. E ninguém foi tão relevante do que Claudinho do Bragantino. Foi o jogador que mais entregou e que era menos conhecido no futebol brasileiro. E o melhor jogador do campeonato? Lá atrás eu já falei dele, né? Já falei que ele foi o cara que mais resolveu jogos para o seu clube. E quem foi? Marinho. Melhor jogador do Campeonato Brasileiro foi Marinho. Tudo que o Santos fez no campeonato. E se conseguiu vaga na Libertadores ali no G8, é por causa do Marinho. Sem o Marinho, o Santos não teria conquistado o que conquistou no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores. Não me poluí com a Libertadores, mas só no Brasileiro o Marinho jogou demais e foi sim o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Assim como lateral direita, técnico foi muito difícil de escolher. A gente vai ter um dos campeões, Inter ou Flamengo, e aí eu tô gravando esse vídeo antes da última rodada, com 2 técnicos em algum momento questionados, tendo seu trabalho questionado. O Inter do Abel, se for campeão, vai ser um Inter que não encantou. O Flamengo do Rogério Ceni, um Flamengo muito criticado. O Sampaoli, se esperava mais dele. O Guto Ferreira, se fosse há um mês atrás, teria meu voto. Mas ninguém teve tanta dificuldade, enfrentou tantos problemas, elenco curto, salários atrasados. E para mim, o melhor técnico do Campeonato Brasileiro é Cuca do Santos. Então a nossa seleção ficou a seguinte: o Everton no gol, Guga, Júnior Alonso, Gustavo Gomes e Arana na lateral esquerda, Edenilson e Gerson na volância, Vina e Claudinho no meio, Marinho e Luciano no ataque. Se você gostou, se você não gostou, deixa o seu like, deixa o seu dislike, deixa a sua seleção aí nos comentários. É uma seleção
muito difícil de montar, vai haver divergências, mas faz alguma coisa, compartilha esse vídeo, segue o nosso parceiro, a BID 150, se você precisa de alguém para gerenciar as suas redes sociais aí do seu negócio, da sua faculdade, de qualquer coisa que você precise, a BID faz isso para você. Segue a Tudo Criativa, tudo que você precisar de personalizados, quadros, chaveiros, tudo que você precisar nesse estilo, pode falar com eles, eles entregam para todo o Brasil. Tamo junto, treteiros. Foi muito difícil fazer esse vídeo, foi muito tempo de estudo, muito tempo vendo os números. Entrei no site da SofaScore várias vezes durante os dias, foi muito difícil. Compartilha, segue a gente lá no Instagram, @futebol.itreta, nossos parceiros, @BID150 e a nossa outra parceira, @Tudo Criativa. Tamo junto, valeu, treteiros!